Antes da gente falar sobre ela passar a ser tributada, Eduardo, meus amigos e minhas amigas, eu queria trazer algumas considerações. Então, isso aí tudo eu já falei, né? Ela é primeiro isenta de imposto de renda e de INSS. Depois, parece incrível, mas para eu distribuir lucro, é preciso que a empresa demonstre que ela teve lucro. Eu não posso pegar uma empresa qualquer que eu nem faço contabilidade e dizer, toma aqui 10 mil reais, eu vou lançar aqui como distribuição de lucro. Não, eu tenho que fazer o balanço e mostrar que tem lucro. Se eu distribuir lucro sem comprovar a existência do lucro, aí eu pago INSS e imposto de renda. Existe a tributação. Então, a isenção, na regra de hoje, está condicionada à comprovação da existência contábil do lucro. No caso das empresas optantes do Simples e das empresas optantes do lucro presumido, existe uma alternativa que é distribuir o percentual de presunção do lucro, que está fixado em lei, 8% para comércio, 32% para serviço, deduzido dos impostos devidos. Então, eu poderia fazer uma alternativa. Mas se eu quiser distribuir mais do que isso, eu preciso, mesmo para quem está no Simples, mesmo para quem está no lucro presumido, fazer um balanço e mostrar que teve lucro maior do que isso. Outra questão, ela pode ser desproporcional à participação de cada cada sócio no capital social. Então, eu e Eduardo temos uma empresa meio a meio, mas nós poderíamos, nos atos sociais, no estatuto, no contrato social, determinar uma distribuição livre. E aí, numa assembleia de cotistas, nós decidimos, por exemplo, eu tenho metade, ele tem metade. Mas nós vamos distribuir 70% para o Eduardo e 30% para o Vicente, apesar do capital social estar 50-50. Nem quero entrar nessa polêmica, viu, Eduardo? Mas aí quando eu digo que eu não quero entrar, eu me autorizo a entrar na polêmica, né? Eu já vi casos de estados dizendo o seguinte, então, peraí, se você vai distribuir desigualmente, se o Vicente abriu mão, ele tinha direito a 50% do lucro, ele abriu mão para deixar que o Eduardo receba 20% a mais, isso é uma doação. E se é doação, eu quero meu ITCMD. Então, a legislação federal diz tudo bem, pode distribuir. O Código Civil, se o contrato social não proibir, os sócios podem distribuir à vontade. Mas a ganância tributária é tão grande que tem estado por aí que diz, opa, se você distribuir desproporcional, eu quero o imposto sobre doação. Aí depois, só para aprofundar bem rapidamente essa questão, depois vai entrar, ou pelo menos tenho visto ir para esse caminho, a discussão de se houver uma razão negocial para a distribuição desproporcional, tudo bem. Agora, se for só acordo entre os sócios, há o risco de ser uma doação, tá bom? E a distribuição de lucros não paga imposto atualmente, mas ela não é dedutível no lucro real. Então, a empresa paga o imposto inteiramente para depois poder distribuir os lucros, né? Outro aspecto, assim, alguns aspectos rapidinho em relação a isso. Algumas empresas sofrem, já aconteceu, acho que hoje menos, daqui a pouco o Eduardo me ajuda até para dizer da experiência dele, né? Mas eu já tive casos de empresas que distribuíam lucros e que depois o INSS especialmente foi dizer, isso aqui não é lucro, isso aqui é remuneração disfarçada de lucro. E eu quero a contribuição do INSS sobre esse valor, né? Então a gente traz algumas recomendações. Se você me pedir agora, qual é o artigo do Código Civil que diz que tem que ser assim, não tem esse artigo lá. É uma recomendação, né? Se você puder, prefira distribuir em períodos não mensais. Por exemplo, todo mês eu distribuo 10 mil de lucro para cada sócio, pode ficar com um cara que é prolabore. Pode ter uma coisa desconectada. Pior ainda, né? Estou dizendo se for valor igual todo mês. É diferente, eu terminei um ano, apurei 240 mil de lucro na empresa e decido distribuir no ano seguinte 12 parcelas de 20 mil. Aí eu faço uma ata e eu documento isso. Agora, tem muita empresa que nem termina o ano, já quer distribuir lucro e aí vai fazendo uma remuneração igual, isso pode ser confundido com prolabore. Evite pagar despesa dos sócios para lá no futuro abater de lucro. O ideal seria distribuir para o sócio paga a empresa dele, né? E fuja o mais que você puder da distribuição antecipada de lucro. Distribuição antecipada de lucro é assim, eu não fechei o balanço, mas o sócio quer dinheiro e eu mando dinheiro para ele e lanço como se fosse uma distribuição antecipada de um lucro que eu ainda não apurei. Toma cuidado com isso, porque também há casos em que isso vira problema. Para terminar no alerta desse pedacinho, dizer para vocês que há uma legislação, eu já vi até discussões sobre a constitucionalidade ou não dessa legislação, que diz se a empresa não está pagando imposto em dia, não pode distribuir lucro.
a legislação nesse sentido também, até cito aí a legislação em particular, então também é preciso ficar atento. Tudo isso para dizer que quando a gente diz assim, distribuir lucro na regra de hoje é isento de imposto, o que eu estou querendo dizer é isento de imposto seguindo esses cuidados todos que a gente está comentando agora. Né? Eu não posso pegar qualquer dinheiro, botar um carimbo, dizer isso é lucro e pronto, ninguém vai poder me tributar. Eu não sei, Eduardo, se você quando era criança tinha isso, mas eu quando era criança a gente dizia assim, não dou nada, né? Então quando você ia brincar de alguma coisa, não dou nada, então eu não posso dizer, eu disse que é lucro, não dou nada, você não pode tributar. Não funciona assim, eu tenho que seguir esses parâmetros, essas regras que estão aí.